Em Serra Nevoa, existia uma casa que ninguém ousava se aproximar. Os moradores diziam que, à noite, ela simplesmente respirava sons profundos, lentos, como se algo enorme estivesse dormindo lá dentro. Para alguns isso era superstição, para outros, um aviso claro. Mas para Lucas, um jovem documentarista, era apenas a oportunidade perfeita para um vídeo assustador. Seja muito bem-vindo ao canal Mistérios Não Resolvidos. Escuta aí, que lá vem história. Era noite quando Lucas estacionou diante da velha construção. A casa parecia observar, silenciosa, esperando. Assim que ele apertou o REC, um sopro profundo ecoou da escuridão, como se a casa tivesse acabado de acordar. Quando Lucas tocou a madeira, a porta se abriu sozinha e um estalo longo ecoou, como um suspiro irritado. A porta estava entreaberta, como se estivesse convidando. Lá dentro, o ar era quente, pesado, vivo. Então, uma voz fraca, bem distante, sussurrou: "Volta." Ele encontrou uma porta trancada no corredor, mas o cadeado se abriu sozinho. Ao entrar, a luz da câmera revelou dezenas de fotografias espalhadas, todas com pessoas aterrorizadas, olhos arregalados, bocas abertas em desespero. No chão, um álbum. Lucas virou a última página e viu sua própria foto. A respiração da casa começou a acelerar, como se tivesse sentido o cheiro do medo. O chão se moveu, como se estivesse vivo, como se algo rastejasse por baixo. Pelo teto, ele ouviu garras raspando madeira e uma voz, agora mais próxima: "Você entrou. Agora é meu." As fotos começaram a cair das paredes, uma por uma, como se mãos invisíveis as arrancassem. As paredes começaram a ondular. O papel se rasgava, revelando músculos, veias e algo pulsando. A casa não era apenas amaldiçoada, ela era viva e estava faminta. Um buraco se abriu na parede. Dentro dele, um olho, gigante, úmido, observando. "Fica." Lucas correu até uma janela, mas as tábuas se fecharam ao redor de suas pernas, como braços de madeira. A casa rugiu, um som animal, profundo, fome pura. A câmera caiu no chão, filmando apenas o teto, enquanto a respiração da casa diminuía, satisfeita. Dias depois... Ainda estou aqui. Se você gosta de histórias reais, misteriosas e assustadoras, inscreva-se no canal. A cada semana, uma nova narrativa que vai te deixar sem dormir. Algumas caixas guardam objetos, outras guardam segredos, mas essa guardava algo vivo. Seja muito bem-vindo ao canal Mistérios Não Resolvidos. Escuta aí, que lá vem história. No final dos anos 90, um jovem chamado Paulo começou a trabalhar no antigo Correio do Vale. Ele era calmo, reservado e não acreditava em nada sobrenatural. Um dia, enquanto organizava o porão cheio de caixas antigas, ele encontrou uma encomenda estranha, lacrada com um barbante vermelho, sem etiqueta, sem remetente e destinada a um nome que não existia. A caixa parecia viva. Paulo jurou que sentiu ela tremer levemente quando tocou. Preocupado, ele chamou o gerente. O homem ficou pálido e contou que aquela encomenda havia chegado em 1972 e que 2 dias depois de enviá-la, o remetente desapareceu para sempre. Paulo perguntou o que havia dentro e o gerente, nervoso, respondeu: "Nós nunca abrimos e não queremos abrir." Mas Paulo não se contentou. Naquela noite, ele voltou sozinho ao porão, desceu as escadas com uma lanterna, enquanto o prédio permanecia completamente em silêncio. Quando encontrou a caixa, percebeu algo pior. Havia arranhões na madeira, arranhões que vinham de dentro para fora. O barbante vermelho estava velho, frágil
e parecia quase pulsar. Paulo cortou o barbante. A caixa tremeu. Quando ele abriu, esperava encontrar algo pesado, perigoso, mas havia apenas uma foto Polaroid. A imagem mostrava uma sala escura, com uma figura em pé, totalmente virada para a parede. Só que havia algo errado. A sombra daquela figura estava saindo da foto, como se estivesse tentando atravessar o papel. A Polaroid escorregou da mão de Paulo e caiu no chão. Quando bateu, formou uma segunda sombra, uma sombra do próprio Paulo. A luz apagou, a lanterna falhou e no breu total, ele ouviu uma respiração atrás dele, lenta, pesada, cada vez mais próxima. A última coisa que Paulo enxergou antes do apagão total foi a figura da foto agora em pé, na sua frente, virada de costas. De manhã, os funcionários encontraram um porão vazio. A caixa estava fechada novamente, o barbante amarrado como antes, mas dentro havia uma nova Polaroid. A figura agora era Paulo, parado no canto, de costas, como se estivesse esperando alguém abrir a caixa de novo. A empresa fechou dias depois e até hoje ninguém sabe para onde a figura o levou. Se algum dia você receber uma encomenda sem remetente, lacrada com barbante vermelho, não abra, não vire a caixa e nunca, jamais, olhe a foto. Se você gosta de histórias reais, misteriosas e assustadoras, inscreva-se no canal. A cada semana, uma nova narrativa que vai te deixar sem dormir. Um simples beliche, uma família comum e uma presença que transformou uma casa inteira em terror puro. Este é o caso real do berço amaldiçoado dos Tallman. Seja muito bem-vindo ao canal Mistérios Não Resolvidos. Escuta aí, que lá vem história. Em fevereiro de 1987, na pequena cidade de Horicon, Wisconsin, uma família comum enfrentou um dos casos sobrenaturais mais assustadores já registrados. Uma história real que permanece sem explicação até hoje. Tudo começou quando Ellen e Debbie Tallman compraram um beliche usado para os filhos. Nada de especial, apenas um móvel barato vindo de um brechó. Mas assim que o beliche entrou na casa, algo mudou. No início eram apenas detalhes, portas batendo sozinhas, passos no corredor, sussurros que pareciam vir de dentro das paredes. Debbie achou que fosse imaginação, até que as crianças começaram a reclamar. O filho dizia ouvir alguém chamando seu nome no meio da noite. A filha mais velha via uma mulher de olhos fundos parada no canto do quarto, observando. A presença ficava mais forte, mais próxima. Ellen começou a notar coisas impossíveis. Rádios ligando sozinhos, antenas girando, uma voz masculina profunda chamando por ele. E então veio o pior. Uma figura, feita de fumaça laranja, atravessou a lavanderia diante dos seus olhos. Uma noite, dentro da garagem, o carro começou a tremer violentamente. Algo o empurrava, como se uma criatura invisível tentasse arrancar a porta. Quando Allen olhou pelo retrovisor, viu duas chamas vermelhas encarando-o no escuro. Tomado pelo pânico, Allen correu para dentro de casa e gritou: "Vocês não estão seguros aqui! Peguem as crianças, agora!" Aquela foi a última noite da família Tallman naquela casa. Depois que se mudaram, tudo parou. Nada seguiu a família. Investigadores, pastores e policiais analisaram o local. Nada foi encontrado. O beliche foi destruído e enterrado, e ninguém nunca mais falou sobre o assunto. A história dos Tallman permanece, um dos maiores mistérios sobrenaturais não resolvidos da América. Se você gosta de histórias reais, misteriosas e assustadoras, inscreva-se no canal. A cada semana, uma nova narrativa que vai te deixar sem dormir.
Existem casos na história que, mesmo após mais de um século, continuam sem qualquer explicação. Entre eles, um dos mais intrigantes ocorreu em uma pequena e remota ilha na costa da Escócia. Um lugar isolado, cercado por mar violento e clima imprevisível. É nesse cenário que, em 1900, 3 faroleiros desapareceram sem deixar vestígios. Nenhuma testemunha, nenhum rastro e, até hoje, nenhuma resposta. Este é o mistério não resolvido das Ilhas Flannan. Seja muito bem-vindo ao canal Mistérios Não Resolvidos. Escuta aí, que lá vem história. Em 1900, 3 faroleiros desapareceram misteriosamente das remotas Ilhas Flannan, na costa da Escócia, um dos casos não resolvidos mais intrigantes da história marítima. No dia 26 de dezembro, o navio de suprimentos, Hesperus, chegou para a troca de turno, mas algo estava errado. A luz do farol estava apagada e nenhum dos faroleiros apareceu para receber a tripulação. A equipe entrou no farol, encontrou a mesa posta, um casaco pendurado e o relógio de parede parado. Não havia sinais de luta, mas também não havia ninguém ali. Do lado de fora, os danos eram evidentes. Grades de ferro tortas, rochas arrastadas para longe e uma caixa de ferramentas quebrada. Algo poderoso atingiu o local, mas não havia rastros dos faroleiros. No diário de bordo, registros mencionavam ventos violentos e mares extremamente agitados. O último registro dizia que a tempestade havia terminado. Porém, segundo o serviço meteorológico, nenhuma tempestade ocorreu naquele dia. Diversas teorias foram levantadas: uma onda gigante, um acidente durante uma inspeção externa, ou até um erro coletivo em condições severas. Nenhuma delas, porém, explica todos os detalhes encontrados no farol. Mais de um século depois, o caso continua sem solução. Os faroleiros nunca foram encontrados. O que realmente aconteceu nas Ilhas Flannan permanece um dos maiores mistérios da navegação mundial. Se você gosta de histórias reais, misteriosas e assustadoras, inscreva-se no canal. A cada semana, uma nova narrativa que vai te deixar sem dormir. Existem histórias que nunca chegaram às manchetes, mas que permanecem escondidas em arquivos esquecidos e lembranças que ninguém gosta de revisitar. Hoje você vai conhecer um desses casos, uma história real, que começa com uma fotografia encontrada por acaso e termina com um desaparecimento que ninguém conseguiu explicar. Seja muito bem-vindo ao canal Mistérios Não Resolvidos. Escuta aí, que lá vem história. Em 1997, Michael Richardson comprou uma câmera fotográfica usada em um bazar de caridade. O dono anterior havia morrido e a câmera estava guardada há meses. Naquela noite, Michael decidiu revelar o filme que ainda estava dentro dela. E foi aí que tudo começou. No meio de fotos comuns, havia uma imagem que chamava atenção. Uma mulher parada no centro de uma estrada coberta de neve, encarando diretamente a câmera, como se estivesse esperando por alguém. Mas no reflexo de uma poça congelada atrás dela, aparecia uma sombra alta. Alta demais para ser humana. Intrigado, Michael começou a perguntar aos moradores se conheciam a mulher. Ninguém sabia quem era. Mas todos diziam a mesma coisa. Ela parece pedindo ajuda. Isso só o deixou mais determinado a descobrir a verdade. Depois de horas pesquisando, Michael encontrou um caso de desaparecimento antigo. Uma mulher chamada Emily Ward, vista pela última vez em 1989. A semelhança entre ela e a mulher da foto era impressionante. E o mais estranho,
Ela estava usando as mesmas roupas descritas no dia em que desapareceu. A polícia analisou a fotografia. O filme era original, sem montagem. Mas a estimativa de revelação indicava que a foto havia sido tirada em 1996, 7 anos depois do desaparecimento de Emily. E aquela sombra não correspondia a nenhum objeto no cenário real. Nos dias seguintes, Michael começou a se sentir observado. Dizia que à noite ouvia passos na neve, sempre perto de sua janela, e que a foto, mesmo guardada em uma gaveta, mudava de posição. Os amigos diziam que era paranoia, mas Michael sabia que não estava sozinho. Em 12 de dezembro de 1997, Michael desapareceu. Seu carro foi encontrado no acostamento de uma estrada nevada. A porta estava aberta. Não havia pegadas indo nem voltando. Dentro do porta-luvas, a câmera ainda estava lá, mas a fotografia havia sumido. O caso foi arquivado como evento indeterminado. Nem a polícia, nem a família conseguiram explicar o que aconteceu. Moradores dizem que em algumas noites de inverno dá para ver uma mulher parada no meio da estrada, quieta, imóvel, como se ainda esperasse alguém voltar, ou como se pedisse para finalmente ser encontrada. Se você gosta de histórias reais, misteriosas e assustadoras, inscreva-se no canal. A cada semana, uma nova narrativa que vai te deixar sem dormir.